Amém, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui uma vez mais, né, para continuidade aqui na nossa escola de profetas. O estudo de hoje é sobre a igreja e seu fundamento, no que ela está fundamentada, quem é a principal pessoa, né, na fundação da igreja. Então vamos estar estudando aqui e aprendendo e vendo, né, e fundamentando o nosso conhecimento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa, é, a nossa regra de fé e prática. E já começamos aqui então com a palavra de Deus. Aqui o texto bíblico que fundamenta o nosso estudo de hoje é justamente 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E qual é a verdade prática disso? O que a gente tira de verdade sobre esse texto? A igreja é a coluna e firmeza da verdade, pois está fundamentada na revelação de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. E a gente vai ler as leituras que vamos fazer. Vamos comprovar isso. Mateus 16, de 3 a 19, depois 1 Coríntios de 3 a Coríntios 3, de 10 a 11. Então vamos lá. Primeiro vamos a Mateus 16, de 3 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 1 Coríntios 3, de 10 a 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, só para a gente aqui começar a ter uma ideia, a Septuaginta. O que foi a Septuaginta? É uma tradução grega do Antigo Testamento. O que aconteceu? O povo grego é, ele dominou, por meio de Alexandre o Grande, ele dominou toda aquela região. E Israel caiu nas mãos deles porque a Grécia dominou o Império Persa. Né? Então, o, o rei, vocês lembram que o, o povo de Israel foi levado ao cativeiro pela Babilônia, depois passou pelo primeiro Império Babilônico, depois caiu o Babilônico, veio o Medo e Persa, e Israel continuou cativo. No reino persa, o rei Artaxerxes, segundo dizem alguns historiadores, foi quem liberou, né, por meio da, inclusive, né, a rainha Esther, todos conhecem essa história, era a rainha da Pérsia, não é? Então, todos conhecem essa história. E o rei liberou para que Esdra e Neemias voltassem para Jerusalém, ali a região de Israel, e reconstruísse Jerusalém, os muros de Jerusalém e o templo. E depois deu uma carta para que liberando o povo para voltar. Claro que o povo voltou para sua terra, mas não livres. Eles não eram livres, eles estavam debaixo do domínio do Império Persa. Depois disso, depois do Persa, se eu não me equivoco, levantou Alexandre o Grande,
e dominou toda aquela região ali também, né? Dominou o Império Persa e se tornou o grande imperador ali de toda aquela região. E é, claro que era o Império Grego, né? O Império Grego, que era do Alexandre, mas o Alexandre, claro, todo mundo sabe, né? A história conta que Alexandre o Grande ele era macedônio. Só que ele era ali o imperador ali da Grécia. Bem, depois disso, levantou-se o Império Romano e dominou todo mundo. Israel continuou. Então Israel, na verdade, ele nunca saiu debaixo de um domínio de algum império. Império babilônico, medo persa, depois grego e depois o romano. E assim continuou. Jesus Cristo vem nesse meio aí. E durante esse período aí, os gregos pediram para fazer uma tradução grega das escrituras, porque o grego é aquele bicho curioso, né? O grego ele é a terra dos filósofos, onde surgiram os grandes filósofos naquela época. Então eles queriam conhecer, entender essa coisa do, inclusive, né, do monoteísmo, porque eles queriam conhecer a história de Israel, porque era o único povo que eles conheciam ali naquela região que era monoteísta. Todos os povos, inclusive o grego e depois o romano, eles eram politeístas, tinham vários deuses. Então, eles fizeram uma versão grega e aí eles tiveram que, claro, traduzir para o grego certas palavras. É a Kahal, que é a Assembleia, a Congregação de Israel, trocaram pelo vocábulo grego Ecclesia. E depois, e de aí em diante, passou-se a se chamar Eclésia, igreja. Né? Então, os escritores do Novo Testamento, que escreveram tudo em grego, a maior parte, escreveram essa palavra igreja como eclésia, tá? Para que porque eles escreveram, né? O evangelho e as cartas eram escritas em grego. Então, qual era a percepção do povo? Né? O povo estava ali se questionando quem era Jesus. E Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Então, o que, que as pessoas por aí andam falando de mim? Até Jesus se interessava em saber o que, que as pessoas andavam falando dele. E o pessoal responde: ó, alguns dizem que você é o João Batista, outros que Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas. Então eu preciso entender bem essa situação. Olha só que coisa interessante, né? Quando a base da igreja, né? Por que, que a base da igreja, o que, que ela é? Vejam só, né? Aqui ela está falando que eles achavam que Jesus era uma dessas pessoas, um profeta. E é importante a gente entender que desde que o povo voltou lá da Mesopotâmia, que saiu da Mesopotâmia, ou seja, desde que o povo não saiu debaixo de nenhum domínio, de nenhum império, mas voltou ali para a região de Israel, Deus nunca mais falou com o povo. Não houve mais profeta, não houve mais ninguém. Deus não, o povo estava, vamos dizer assim, Deus não falou mais. Então eles viviam ali das escrituras, de ler as escrituras e esperar o Messias. Então quando Jesus aparece como uma coisa boa. O povo olha e fala: uau, se ele for João Batista, oh, que maravilha, está muito bom. Está muito bom, tá bom demais. Deus falando para a gente através do João Batista que morreu, que tal, que Herodes matou. Outros que você é o Elias. Ah, Elias, uau, que maravilha. Então Deus voltou a falar com o seu povo por meio do profeta. Olha, a gente não tinha mais profeta e agora Deus voltou a falar. Isso é muito bom. Ô Jeremias, que seja, pode ser, que importante que é um dos profetas, um profeta qualquer. Maravilha, mas pelo menos Deus voltou a falar com o povo. Entende a percepção? Entende a situação? As pessoas às vezes estão querendo se agarrar a tábuas de salvação, né? No meio da confusão, da desolação.
no meio de tudo, as pessoas querem se agarrar a isso, a uma esperança. Mas é uma falsa esperança. Por mais lindo que pareça, por mais uau, que maravilha, Deus então está com o povo dele, porque tem um profeta no meio de nós. Claro que Jesus era um profeta também, obviamente, né? Mas ele não era só um profeta, nem um dos profetas, nem Elias, nem Batista, nem Jeremias, nem ninguém. Ele era o próprio Messias, que o povo não conseguia ver. Então, quando a gente não consegue ver quem é o fundamento da igreja, quando a igreja não está bem fundamentada no alicerce, naquilo que é real, na palavra de Deus, o povo começa a, a divagar, começa a imaginar, e aí entram as imaginações, aí entram aquilo que eu acho, os achismos, entra, né, o que um pensa, o que um outro acha, o que o outro não acha, as filosofias, as ideologias. E hoje é o que mais está combatendo contra a igreja. E a gente vê que Jesus disse ali no texto: as portas do inferno não prevalecerão. Hoje está ao contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje está ao contrário. A igreja que está tendo que levantar tranqueiras, trincheiras, para não permitir que o inferno derrube as portas da igreja. Como diz aí um ditado bem chulo, é, o cachorro não é o que mais urina no poste, agora é o poste que urina no cachorro. São as portas do inferno que não resistem, ou seja, é a igreja quem vai lá e dá contra as portas do inferno. Agora é o inferno que está dando contra as portas da igreja. Então mudou o panorama, né? E hoje as igrejas estão sendo bombardeadas por filosofias, por ideologias, por achismos, por tradições. E isso tem abalado a igreja. Mas a igreja precisa disso aqui, ó, uma resposta reveladora à percepção dos discípulos. Agora Jesus, né? Primeiro Jesus pergunta o que as pessoas pensam de mim. Então ele traz os discípulos a uma reflexão. Uau, todo mundo diz um monte de coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Messias. As pessoas vão falar um monte de coisa. Mas o que nós sabemos, em que nós estamos fundamentados? E Pedro aqui, ó, abre a sua boca e faz essa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação não é uma revelação humana. Não vem de uma tradição humana. Não é uma ideia, aquilo que Pedro poderia sequer raciocinar. É uma revelação de Deus. Pedro aqui, ó, ele reconhece a divindade e messianidade de Jesus. Ele não é um profeta. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Filho de Deus. Isso muda tudo. Entendeu? A avaliação do povo, olha, era parcial e incompleta, baseados em elementos de racionalismo, superstição e tradição humana. É isso que eu estava falando. Quando a igreja começa a permitir entrar racionalismo, porque a minha razão me mostra isso, a minha ideia, a minha ideologia, a minha filosofia, porque eu penso que isso, eu penso aquilo. Então, somente a revelação de Deus é que vai poder romper com as opiniões das pessoas e trazer um fundamento à revelação de Deus. Entendeu? Então, o perigo, o que está causando essa inversão de situação em que a igreja que ia lá nas portas do inferno e rompia com as portas do inferno, agora a igreja está tendo que levantar tranqueiras, trancas, para que as portas dela não sejam derrubadas por 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 essas ideologias, por esse racionalismo, por essas superstições e tradições vindas do inferno, né? Contra a igreja.
É a igreja que está tendo que suportar, mas era o contrário. Era o inferno quem tinha que levantar trincheiras contra a igreja, que dava contra as portas do inferno e arrombava tudo, né? Agora, as portas da igreja estão sendo arrombadas com essas situações mundanas que vemos hoje em dia. E é uma declaração conclusiva, não tem mais o que discutir sobre isso, né? Essa é a base da declaração de Pedro. Jesus então diz para Pedro, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro é Petros em grego, significa uma pedra que está ali, uma pedra individual, uma pedra identificada no meio das pedras. Entendeu? Tem uma pedra, tem uma pedreira e ali tem umas pedras ali. E ali você está no meio, é mais uma entre as pedras. Enquanto que pedra, aqui, né, que ele diz, e sobre esta pedra, é Petra, refere-se a um rochedo, uma rocha firme e inabalável. O fundamento da igreja não é Pedro como pessoa, mas a revelação e confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é a pedra angular. Então aqui, ó, o fundamento da igreja é pedra, Petra, que sustenta Petros. E Petros representa aqui homem, o ser humano, pessoas que serão parte da que vão estar ali junto com a Petra. Esse Petros faz parte da construção que está sobre Petras, porque a declaração de Pedro constrói, é onde começa, né, a edificação da igreja, que está sobre Petras. A confissão de Pedro começa uma edificação posta como base Petra. Então, Petros, ele começa a ser edificado sobre Petra. Estão me entendendo? Me entendem aqui? Esse jogo de palavras que Jesus faz? Então, Pedro, Petros, pessoa, ou uma pedra individual, uma pedra que está ali no meio, posta sobre Petra. Então, o fundamento da igreja é isso. É Petros, pedras, e o próprio apóstolo Pedro ele vai falar, vós sois pedras vivas, né? Edificadas sobre a rocha que é Cristo, né? Petra aqui significa um rochedo. Então, a igreja ela tem que estar aqui, fundamentada em Petra, não em Petros, ou seja, não em pessoas, mas em pessoas, né? Porque Pedro aqui, ele é como se fosse um alicerce, a viga Beltrame, né? Numa construção, né? Você tem ali, faz as sapatas, as vigas de Beltrame, só que você constrói isso aqui não sobre um chão, mas você constrói isso sobre uma rocha, né? Aquelas casas que são construídas sobre uma rocha, né? Então eles colocam lá os alicerces, mas a rocha está lá sobre aquelas de baixo, né? De todo esses alicerces. Então Pedro e Petros, não é? E nós todos somos Petros. Nós todos somos Petros. A igreja é Petros, tá? E ela é edificada sobre Petra. Quando isso muda, quando a igreja começa a edificar-se sobre Petros, aí é que temos um problema. Temos a inversão de valores. Quando a gente quer colocar Petra sobre Petros, aí tudo se destrói. Porque Jesus disse, a palavra disse que quando a pedra angular, né, a pedra principal cai sobre
as outras pedras, as outras pedras são esmagadas. Então, se a igreja começar a ter o seu fundamento em Petros, então essa igreja ela tende a desmoronar. Por quê? Porque o principal fundamento não está não está aqui em Petros, mas se trocou, se tirou Petra e se deixou Petros. Petros é um ser humano, é uma pessoa, e uma pessoa não pode fundamentar a igreja, porque a própria palavra de Deus diz que a carne é como a erva, né? Ela seca, e diz que todo homem é mentira, e maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, imagina, se Deus fala isso, ele seria maldito. Porque se Deus constrói a igreja dele sobre um homem, então o próprio Deus estaria confiando no homem. E diz que maldito é o homem que confia no homem. Então seria bem complicado. E outra coisa, a gente precisa entender aqui uma situação. Pedro, quando ele era intrépido, Pedro era aquele cara, né, que fez muitas coisas interessantes ao lado de Jesus. Andou sobre o mar, porque confiou em Jesus, tinha Jesus ao seu lado. E quando Jesus é preso, ele está lá com toda a disposição do mundo. Arranca a espada. Ele estava disposto a arrancar as cabeças de todo mundo. Ele só errou. E acertou só a orelha lá do servo lá do sumo sacerdote. Mas parem, agora analise o seguinte. Quando Pedro ele faz isso, Jesus repreende Pedro. Cola a orelha de Malcolm, né, que é o servo, e se entrega. Ali Pedro estava esperando o quê? Aquela reação de Pedro era que Jesus e todo mundo ia seguir ele. Vamos, agora é a hora. Vamos destruir tudo isso aqui. Vamos derrotar todos os nossos inimigos e vamos entrar em Jerusalém e vamos expulsar os romanos e vamos trazer o reino do Messias. Pedro estava disposto a isso, a morrer e a matar por Jesus. Só que quando Jesus se entrega, aquilo mudou. E aquilo psicologicamente na cabeça do Pedro, bum, foi uma explosão. O Pedro intrépido, o Pedro corajoso, o Pedro poderoso com Jesus ao seu lado. Mas agora Jesus está preso, algemado, acorrentado e não faz nada. Está sendo acusado, está sendo humilhado, está sendo maltratado e está lá quieto. E Pedro vendo aquilo tudo, alguém diz, você também é dele. Pedro recua, Pedro nega. Por que Pedro nega? Porque agora Jesus não está mais ao seu lado. Jesus é um encarcerado. Jesus é um condenado. Jesus é um humilhado. Então ele tá processando aquilo tudo. Então, naquele momento ali, o Pedro não é pedra, não é nada. Pedro sem Jesus não é nada. Pedro sem Jesus ao seu lado não é ninguém. E quando Pedro está lá na ressurreição e Jesus volta, agora Jesus está ao seu lado. E agora Jesus promete, eu não vou mais sair do seu lado, Pedro. Agora, gente, eu não saio mais do lado de vocês até a consumação dos séculos. E Pedro então volta a ser intrépido. Então, a igreja ela não pode estar edificada sobre um homem, porque o homem ele é instável. Ele é instável. Mas eles são os alicerces. Os apóstolos, os profetas são os alicerces, tá? Mas ele não é a pedra fundamental, a pedra angular. E essa é o alcance da revelação. Porque por meio da igreja, Jesus concede a chave do reino aos homens. Aí sim, a igreja ela tem a chave do reino. E ela tem autoridade espiritual para ligar e desligar. Não Pedro, mas a igreja. Por quê? Porque a igreja ela é fundamentada em Petra.
Se ela for fundamentada em Petros, ela perde essa autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual está em Petra, não em Petros. Então, essa autoridade espiritual só vai funcionar, né, se a igreja está em Petra. Se ela começar como se diz aí o ditado, a viajar na maionese e a criar ideias, ideologias e achismos e tradições e tal, ela vai começar a se firmar em Petros. E aí ela vai perder isso aqui, a autoridade espiritual. E aí a coisa vai descambar. E é hoje o que está acontecendo. É por isso que hoje o poste está urinando no cachorro, porque a igreja está se fundamentando em Petros, ou seja, no homem, não em Petra. A palavra de Deus, o Deus vivo, o próprio Cristo. E esse fundamento, ele é inabalável. E aqui ele fala, né, a gente já refutou essa ideia de Pedro como sendo o mais importante. O próprio Pedro. E Pedro também ele jamais reivindicou essa posição. Inclusive em suas cartas ele mesmo aponta a Cristo como pedra viva e o próprio fundamento. Tá? É claro que os apóstolos, né, são os alicerces. Você cria as vigas baldrames, né? Você cria também as sapatas, e a doutrina bíblica do fundamento da igreja. Paulo declarou que o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é a pedra angular, em Efésios 2:20. E os apóstolos e profetas são alicerces, como eu disse, né? Você tem a pedra angular, mas você tem os ensinamentos, aquilo tudo são alicerces, são as sapatas, aonde se constrói, né? O apóstolo Paulo, ele diz: vejam bem como vocês edificam, ou seja, é uma estrutura aonde nós vamos dar o acabamento, né? A igreja, por exemplo, quem trabalha em construção, sabe, existe a construção que é uma estrutura. Você constrói só, você vai levantando só as colunas. E o acabamento, como vai ser as paredes, se ela vai ser de tijolo, se ela vai ser de bloco, se ela vai ser de vidro, se ela vai ser. Como ela vai ser, aí depende de cada um, do arquiteto, né? O engenheiro, ele prepara toda a estrutura, né? Como vai ser a estrutura, o que que vai usar de vergalhão, o que que vai usar de pedra e tal, tal, tal. O arquiteto ele vai dar o quê? A forma, como isso vai ser concebido, né? A ideia de como isso vai ser concebido, tem os decoradores e tal, aquela coisa toda. Mas a fundação não tem como, tem que ser o engenheiro que vai dizer, ó, essa fundação tem que ser assim, assim, assado. Né? Então, Jesus, ele é a pedra angular dessa fundação, né? Os apóstolos, os profetas, né? Toda a escritura, né? Ela é a base, ela é viga baldrame, ela é as sapatas que vai sobre essa pedra, sobre essa rocha. E você levanta esse edifício. Então esse edifício ele é levantado por meio da palavra de Deus. Agora, você pode dar uns acabamentos, né? Uma, é, uma formatação nessa construção, como ela vai ser pintada, né? É parede preta, é parede branca, é amarela, é azul. Cara, isso aí, né? Tô falando de parede física, né? Como tem muito aí. Mas não é isso que a gente quer colocar. É assim, a igreja tem suas estratégias de como ela vai trazer as pessoas para fazer parte dessas pedras, para serem esse Petros. Como essas pessoas se tornarão Petros? Aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, como Petros fez. Né? O que Petros fez? Para Jesus edificar a sua igreja, ele precisou que Petros trouxesse essa edificação. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Me entende? Então a igreja ela precisa de estratégias. E quem vai dar essas estratégias somos nós. Com certeza. Como vamos fazer? Com pregação, com rede social, é, vamos sair pelas ruas. Vamos fazer tudo isso? Se podemos fazer, podemos, vamos fazer tudo. Paulo fala, eu fiz de tudo para que através de todos os meios eu viesse a ganhar alguns. Então sim, vamos usar todos os meios, mas todos os meios para atrair as pessoas. Jesus usou cura, Jesus usou multiplicação de pães, Jesus usou o amor, Jesus usou o estar junto com as pessoas, Jesus usou várias estratégias para atrair as pessoas. Ele ia de cidade em cidade, ou seja, ele não usou só uma estratégia, ele usou várias estratégias. Jesus andou de cidade em cidade, fez milagre, pregou, ensinou, multiplicou pães e peixes, pescou um peixe com pescou um peixe com uma moeda na boca, caramba, pescou, fez uma pesca maravilhosa lá para o Pedro. São estratégias, são estratégias. Esse não é o fundamento é Cristo. O resto é estratégia de atrair as pessoas, para que as pessoas sejam postas sobre esse fundamento. Se a igreja não atrair as pessoas e colocarem sobre esse fundamento, a igreja não prospera. Esse é o problema. Entendeu? Se a igreja atrai pessoas e elas ficam só no atrativo, então não funciona. A estratégia pode ser as mais variadas. Pode-se usar todas, ou se a igreja usar uma ou outra, mas funciona, ok. Mas ela precisa fundamentar as pessoas, ou seja, cimentar, né? Paulo fala, né? Vocês são edifícios vivos, edificações arraizadas e sobre arraizada em, pegadas umas às outras, entendeu? Como um edifício por meio, né, dos ferros, das colunas, do cimento que cimenta tudo isso. Não é? Então a gente precisa cimentar as pessoas a pedra angular, senão elas vão ficar pedras soltas. E pedras soltas começam a criar sintomas, patologias. Né? Por isso que tem casas que dão vazamento, chove, aí dá vazamento dentro de casa, nas paredes. Por quê? Porque as pedras não estão bem cimentadas, não estão bem seladas. Então é preciso selar as pessoas com o selo do Espírito Santo, né? Com o fundamento da palavra de Deus, com o fundamento das Escrituras, com o ensino profundo das Escrituras. Por isso nós estamos aqui na escola de profetas. Então a conclusão, Cristo é o fundamento. Então ele nos deu a missão de pregar, ensinar e fazer discípulos. E a certeza e garantia de que Ele está conosco todos os dias confirma que o fundamento da nossa fé é seguro e inabalável. Se a gente não tiver isso aqui, nada disso aqui vai servir. Não é que não vai servir, mas a gente vai estar construindo. Paulo fala, cuidado com o que vocês estão construindo. Lá quando a gente lê o texto, né? 1 Coríntios 3, 10, 11. No 10 ele fala, cuidado com o que vocês estão colocando. Vocês estão colocando o cimento certo, estão colocando o cal certo, estão colocando, né, o tudo direitinho, né? Estão pregando no lugar certo. Então, esse daqui, essa missão aqui, ela só vai manter o edifício de pé se esse daqui for a realidade da igreja. Se isso daqui, a nossa fé é seguro e inabalável. Devemos confiar não em doutrinas diabólicas que querem destruir a fé verdadeira, mas na palavra de Deus. E que doutrinas diabólicas hoje temos? Várias, que estão até dentro da igreja. Estão dentro das igrejas. Várias doutrinas. Né? Então as portas da igreja é que estão tendo que resistir ao inferno. E não ao contrário,
por causa de que muitas igrejas não estão tendo Cristo como fundamento para a sua existência, tá? Estão colocando outros fundamentos, ideologias, doutrinas diabólicas, pensamentos, filosofias mundanas, não é? Às vezes as pessoas confundem uma estratégia que uma igreja está tendo de atrair pessoas com doutrinas mundanas. As pessoas precisam entender, às vezes são estratégias, porque a gente precisa ver se essa igreja ela está fundamentada nisso aqui. Se ela está fundamentada nisso aqui, ela pode fazer o que ela quiser. Ela quiser. Ela vai fazer tudo menos pecar, porque ela está fundamentada nisso aqui. Você pode fazer tudo para ganhar Cristo, menos pecar, como Paulo disse. Eu fiz tudo para ganhar, para tentar ganhar alguns. Eu me fiz de forte para ganhar os fortes, de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para, através de todas as maneiras, de todas as estratégias possíveis, eu pudesse vir a ganhar alguns. Então, quando você trabalha com estratégias, é diferente. Mas quando você começa a ter ideias, ideologias, e isso começa a ser o fundamento da igreja, as pessoas começam a se basear nesses fundamentos que estão sendo trazidos, nessas ideologias que passam a ser os fundamentos da igreja, aí a igreja deixa de ter Petras para ter Petros. E aí não vai funcionar. Bem, queridos? E aqui está um questionário. Preciso que vocês respondam esse questionário e respondam e tirem uma foto e coloquem lá passem lá no grupo. Eu vou disponibilizar esse estudo, né, os estudos lá no grupo da IBC Notícias. Gostaria de fazer outro grupo, mas acredito que muita gente não vai querer, porque já vai ser mais um grupo para encher o seu WhatsApp de grupos. Então a gente vai colocar lá no grupo da IBC, tá? E você vai enviar suas respostas, seus comentários, aquilo que você tiver de dúvida, aquilo que você quiser acrescentar sobre esse estudo aqui, sobre o que nós falamos, do fundamento, né? Acrescentar alguma coisa que vá trazer mais, né? É, 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 é mais para o nosso entendimento, pode colocar lá e a gente vai comentar também, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe. Um grande abraço no seu coração, em nome de Jesus. Amém.